O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E, de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. O Senhor hoje dirige uma palavra a cada um de nós, uma palavra de esperança. A semente é um símbolo de esperança. Enquanto a semente é jogada no chão, a semente ela passa por um processo de morte, de ressurreição. E se não tivermos a coragem de enterrá-las, não iremos também contemplar os seus frutos, a sua graça. Por isso, queridos irmãos, a primeira leitura do livro de Isaías, o texto veio nos dizer que assim como a chuva e a neve desce do céu
e não voltam sem irrigar e fecundar a terra para que germine a semente, também assim a palavra de Deus, ela não volta para o céu, ela não volta para a presença de Deus sem fazer o seu efeito. Quando o Senhor libera uma palavra no céu, quando o Senhor libera uma semente no céu, essa semente ela cai em 4 tipos de terrenos, como nós vimos. Existem 4 tipos de comportamentos para recebermos essa semente. Existe a semente que cai no terreno seco. A outra semente, ela cai em um terreno pedregoso. A outra semente cai em um terreno espinhoso. E a outra semente cai em um terreno fértil. Podemos dizer que as sementes é o agir de Deus nas nossas vidas. O terreno é o nosso próprio coração. Não o nosso coração envolvido em sentimentos, mas o nosso coração envolvido em liberdade, em vontades, em permitir a semente de Deus ser germinada na nossa vida. E assim, como a chuva e a neve descem do céu com um propósito, o Senhor também, quando Ele coloca uma semente na nossa vida, Ele coloca na nossa vida propósitos. O Senhor joga a semente, o Senhor faz a semente germinar, Ele faz a chuva cair para que possa nutrir, para que possa hidratar aquela semente. Agora cabe a nós preparar o nosso coração, preparar o terreno da nossa vida para que a semente do Senhor possa germinar dentro de nós. Preparar o terreno do nosso coração é semear a graça de Deus em nossas vidas. Na verdade, nós vivemos em uma lei de semeadura, nós vivemos em uma lei de cultivo. Precisamos aprender com as sementes, aprender a cultivar a graça de Deus dentro dos nossos corações. Podemos ver que nesse texto do Santo Evangelho, existem 4 tipos de pessoas que são esses 4 tipos de terrenos. Existe aquele que semeia, que é o próprio Deus, existe aquele que é o inimigo, o maligno, aquele que vem semear o joio dentro do nosso coração. Por isso, precisamos nesse dia tentar enxergar qual desses terrenos é o meu coração. Qual terreno eu identifico a minha vida nesse santo evangelho? Será que o meu coração é aquele coração que está seco? É aquela semente que cai à beira do caminho e vem um pássaro e come? Uma pessoa assim é uma pessoa que vive um cristianismo sem compromisso. Como tem muita gente que ouve as canções cristãs, conhece muitos textos bíblicos, vive um romantismo com a igreja, vive um romantismo com Jesus, mas continua à beira do caminho. Essa pessoa, ela continua vivendo afastada do Senhor, ela não se encontra com o Senhor, ela está passando pela rua, ela ouve uma música, ela canta, ela ouve falar de Deus, ela chora, ela ouve falar de caridade, o coração dela ferve, mas ela não sai da beira do caminho, ela não encontra o caminho que é Jesus Cristo. Por isso o pássaro logo vem e come aquela semente antes dela germinar. Existe outro tipo de pessoa, é a pessoa que tem o seu coração pedregoso. É um terreno pedregoso, é um terreno cheio de pedras, é um terreno que não tem um preparo para receber a semente. Quantas vezes nós passamos até pelas calçadas, nós podemos ver que uma sementezinha, ela consegue entrar em uma fissura do cimento, né? E ela consegue brotar ali, mas ela não consegue dar frutos, ela não consegue ir para frente, e logo ela morre porque ela não consegue fixar as suas raízes no chão, e no meio do concreto parece que ela luta, parece que ela briga, parece que ela insiste para sobreviver, mas falta alimento para ela, e ela seca, como diz a palavra, seca
porque ela não tem raízes. Assim são aqueles que estão até mesmo dentro da igreja, estão observando tudo, estão participando da igreja, mas ouve a palavra de Deus, mas não compreende. Eles escutam a palavra de Deus com os seus ouvidos, mas não compreende com o seu coração. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Se eu estou passando pela rua, tem alguém ouvindo algum tipo de música, eu estou ouvindo, mas não estou escutando. Eu escuto quando eu paro para dar atenção. Eu escuto quando eu sento, escolho uma música e nela eu consigo rezar, eu consigo viver aquela canção. Ouvir, nós podemos ouvir, passar pela rua, ouvir um barulho, mas escutar é quando eu compreendo, é quando eu abro o meu coração. Então uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Então, aquele que ouve a palavra é como aquela pessoa que está em um terreno pedregoso. É aquela pessoa que está dentro da igreja, ela canta, ela acha tudo muito bonito, mas parece que tudo o que está acontecendo aqui ela não entende. O mistério está acontecendo, mas ela não entende. O sobrenatural está acontecendo, ela está no natural. O extraordinário está acontecendo diante dos olhos dela, ela está no ordinário. Ela está reclamando que a música não combinou com a oração, ela está reclamando porque a pessoa não fez uma leitura como ela gostaria, ela está reclamando porque tem uma folha seca que caiu do jarro e está lá no altar, ela está reclamando porque a ponta de uma toalha está 2 milímetros mais caída do que a do lado esquerdo, ela está perdendo o tempo dela, ela está dentro da igreja observando quem faz, quem não faz, ela está dentro da igreja semeando a discórdia, a fofoca, brigando por microfone, ela ouve a palavra, mas parece que não toca no coração. Parece não toca no coração, porque ela está ouvindo, mas não está compreendendo. E para ser mais claro, uma pessoa assim, nós podemos ver que as características de uma pessoa que tem um terreno pedregoso é aquela pessoa que enxerga o erro nos outros, mas nunca enxerga o erro em si. Ela culpa o padre por tudo, ela culpa o seu coordenador por tudo, ela culpa o bispo, ela culpa o papa, ela culpa até Jesus Cristo, ela culpa o esposo, ele culpa a esposa, ambos culpam os filhos, mas não enxergam a sua própria vida e não entendem que toda mudança no mundo começa dentro de mim. Toda mudança dentro da minha casa começa dentro de mim. Ela ouve a palavra, mas não compreende que quem está dentro da igreja é aquele ou aquela que está mais perto da palavra. E quem está mais perto da palavra deve ser aquele que mais deve ter intimidade com Deus. Por isso que nós podemos observar aqui no Santo Evangelho, Jesus ele estava às margens do mar da Galileia, ele viu uma grande multidão em volta dele, ou seja, uma grande multidão seguia Jesus Cristo. Aquela multidão era um terreno pedregoso, aquela multidão era um povo que ouvia, mas não compreendia. Era um povo que ouvia a palavra do Senhor, mas não escutava, porque quem escuta a palavra do Senhor compreende, e quem compreende coloca a palavra do Senhor em prática. Então a grande multidão é aquelas pessoas que lotam as nossas missas, mas não permitem a palavra de Deus mudar a sua vida. É gente que a gente percebe claramente que a pessoa é seca, não tem espiritualidade, está dentro da igreja apenas por uma tradição, por um compromisso humano, uma busca de, muitas vezes, se aparecer, essa é a verdade, mas não buscam viver uma intimidade com Cristo, está rodando o altar, está perto do Senhor, mas ainda não olhou para Ele, está rodando o altar, mas ainda não o encontrou de verdade. A grande multidão só queria milagres, a multidão queria ver o que está acontecendo, como muitas vezes acontece, né? O povo não aguenta ver o que está acontecendo. Muitas vezes tem que sair de casa para ver a briga do cachorro na porta, né? Se incomoda com tudo, quer ver tudo, não tem limites. A grande multidão, ela não escuta o Senhor, ela apenas
ouve, ela acha tudo muito bonito, ela acha seguir a Jesus Cristo muito bonito, mas ela não consegue absorver, trazer para a vida dela que ela precisa mudar. Ouve o dia inteiro, ouve, participa de retiros, de pregações, ouve que precisa perdoar, mas não perdoa, ouve que precisa mudar a sua vida, mas não muda. Mas aquele que escuta, compreende. E quem compreende, traz para o coração. Não fica apenas no sentimentalismo, mas traz para a sua vida. Ele traz para o seu testemunho. Por isso nós podemos observar que Jesus ele era cercado por uma multidão. Existiam outros 500 discípulos, podemos dizer assim, que estavam próximos de Jesus. Existiam 70 discípulos que estavam próximos de Jesus. Existiam 12, existiam 3 e existiam 1. Esses eram os grupos que seguiam Jesus Cristo. A grande multidão, 500 seguidores, eram aqueles que iam para onde Jesus ia. Aonde Jesus estava, eles estavam. Tinha os 70 discípulos. Cada um aqui que eu estou falando é um grupo diferente. Tinha os 70, entre os 70 ainda tinham outro grupo que eram os 12. Dentro dos 12 existiam um outro grupo que eram os 3, que era Pedro, Tiago e João. Os 3 que estavam sempre presentes com Jesus, como nós podemos ver lá em Mateus 17, quando Jesus sobe ao monte para a grande transfiguração, e naquele momento quem é que sobe com Jesus? Pedro, Tiago e João. Dentro desses 3, Jesus ainda tinha o discípulo mais amado, que era João. Então existem várias formas de você ter um relacionamento com Jesus. Um relacionamento íntimo como João, um relacionamento amigável com Jesus, como os 3, um relacionamento de discípulo, como os 12, um outro relacionamento como 70, como 500 ou como multidão. Agora eu pergunto para você neste dia, qual tipo de relacionamento você quer ter com Jesus? Você quer ser multidão? Você quer estar no meio entre os 500? Você quer estar no meio dos 70? Você quer estar no meio dos 12? Você quer estar no meio dos 3? Ou você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, como teve João? E João, ele vem nos mostrar que um relacionamento íntimo com Jesus Cristo é um relacionamento que me leva ao caminho da cruz. Um seguimento a Jesus Cristo me leva também a subir o Calvário. Se eu não estou disposto a subir o Calvário com o Senhor, se eu não estou disposto a permitir que Ele venha passar o arado na minha vida, tirar de mim tudo aquilo que precisa ser tirado, eu nunca serei a terra fértil, a terra que faz germinar por 100, por 60 e por 30. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, e o relacionamento íntimo com Jesus Cristo me permite arrancar da minha vida o que precisa ser arrancado. Um outro tipo de pessoa são aquelas pessoas que são como um terreno espinhoso. O que é um terreno espinhoso? Existe até uma terra fértil por debaixo dele, mas no momento que a semente cai, a semente germina, a semente cresce e logo o que aparece? Os espinhos. Enquanto a semente está crescendo longe dos espinhos, ela está tranquila. Mas quando ela encontra os espinhos começam a sufocá-la e ela não consegue fazer a sua fotossíntese, ela não consegue produzir alimento, ela não consegue produzir raízes, porque a planta ela desenvolve raízes enquanto a sua copa cresce. Se a sua copa não crescer, ela não produz raiz, porque ela entende que ela precisa buscar crescer as suas raízes enquanto a sua copa cresce. Por isso que nós podemos cultivar até mesmo um pé de manga dentro de um balde e dar frutos, porque aquela planta, ela só vai desenvolver raízes se eu permitir a sua copa crescer. Se eu cortar a sua copa, as raízes não vão crescer. Mas se eu não cortar
a sua copa, ela vai crescer, ela vai estourar os vasos, porque as raízes vão procurar terras mais profundas, porque ela entende que precisa de mais seiva, de mais alimento, de mais águas, para poder alimentar, sustentar e produzir frutos. Assim, queridos irmãos, as pessoas que têm na sua vida um terreno espinhoso, são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, aquelas pessoas que vivem o chamado fogo de palha, mas têm o pescoço duro. O pescoço duro, muitas vezes nós falamos assim, fulano tem o pescoço duro. Dizer que uma pessoa tem o pescoço duro é quando a pessoa não se dobra, ela tem aquele pescoço inflexível, ela não se curva, ela não se dobra, ela não muda, ela não se quebra, e o que atrai o olhar de Deus é um coração aquebrantado. O que atrai o coração de Deus é quando uma pessoa percebe que a todo tempo, que a todo momento ela precisa ser reciclada, ela precisa mudar a sua vida, a todo tempo ela quer adubo, a todo tempo ela está tirando de si as ervas daninhas que começam a crescer em volta dela, ela começa a tirar tudo aquilo que não presta, ela tem a coragem, ela tem a vontade de ser cortada, porque quando nós vamos podar uma planta, que não entende e fala, padre, para que fez isso? Estava tão bonito, padre, coitadinha, tem gente que quando me vê cuidar das plantas, acha que eu sou um monstro, porque não entende que é preciso no tempo certo cortar os galhos que estão errados ali no momento, para que um broto novo de Deus possa nascer. Quem não tem coragem de cortar as suas plantas, não pode nunca criá-las. Quem se prende a galhos mortos, não pode cultivar rosas, porque a rosa constantemente precisa ser cortada, ela precisa ser cortada, e quanto mais você corta a rosa, e tira aqueles galhos mortos, ainda mais ela produz rosas, e rosas, e rosas. Por isso que nós chegamos em um jardim, de quem entende, o jardim é sempre florido, porque é adubado, porque é cultivado, porque ele é constantemente limpo, ele é constantemente regado, ele é constantemente tosado, e a planta, ela sempre está revigorando. Mas quando a planta, ela está ali quietinha, quando ninguém cuida da planta, os espinhos começam a cercar. Assim é a vida daqueles que se encantam com as pregações, se encantam com as emoções, que choram, mas logo depois os espinhos tomam conta da sua vida, e as pessoas, elas não permitem a graça de Deus acontecer, porque diz o Santo Evangelho, Jesus veio explicar o que são esses espinhos. Esses espinhos são as preocupações do mundo, esses espinhos é a ilusão, é quando eu estou dentro da igreja e o mundo ainda está dentro de mim. Porque o que é conversão? Conversão é quando eu permito a graça de Deus acontecer na minha vida. Conversão é quando eu saio do mundo e passo a seguir a Jesus Cristo. E o que é santidade, Padre? Santidade é quando eu tiro o mundo de dentro de mim, para que eu possa estar mais livre para seguir a Jesus Cristo. Mas tem gente que apenas faz o primeiro processo, faz o processo de conversão, está dentro da igreja, mas traz o mundo dentro dela. É como alguém que saiu do Egito e ainda vive dentro da igreja com os costumes do Egito, vivendo as práticas do Egito, adorando os deuses do Egito e querendo comer cebola, enquanto Deus tem um banquete reservado para cada um de nós. Essas sementes são aquelas que estão dentro da igreja, que levantam a mão, mas não abrem um coração para que a mudança de Deus aconteça. Então, queridos irmãos, eu falei 3 tipos de terrenos. O Senhor, Ele citou 4 tipos de terrenos. Eu já falei aqui 3 tipos de terrenos em que não permite a graça de Deus acontecer. Mas agora eu quero apresentar para vocês o 4º tipo de pessoa. O 4º tipo de terreno. O 4º tipo de pessoa é aquele terreno arado. É aquele terreno frutífero. É aquele terreno que a todo instante está sendo adubado. A todo instante a vida dele está sendo modificada.
agrada. A todo instante ele está arrancando de dentro dele aquilo que não agrada a Deus. E assim esse terreno, ele permite que qualquer semente, ele permite que a semente brote, ele permite que a semente se multiplique em 100, em 60 ou 30 frutos. Uma pequena semente agora está produzindo 100 frutos, uma pequena semente está produzindo 60 frutos, 30 frutos, mas porque esse terreno, ele é tão próspero, porque esse terreno, ele está tão preparado para ser cultivado, porque naquele terreno existe um semeador que não é preguiçoso, existe um semeador que ele passa o arado. O que é o arado? O arado é um utensílio usado na zona rural, usado em uma grande plantação, em que no momento que o arado ele é passado sobre a terra, ele vem naquele momento forfar a terra, ele vem tirar todas as pedras da terra, e no momento que o arado é passado pelo terreno, ele utiliza, ele reutiliza até mesmo o cultivo passado, ele usa todo o cultivo passado que estava ali, ele já usa como adubo. Ele passa em uma plantação de milho, então ele consegue forfar a terra, ele consegue pegar toda aquela vegetação seca, ele consegue virar aquela vegetação, colocar por debaixo da terra, viabilizando agora aquela terra, para que aquela terra fique sempre adubada, viabilizando também para que as sementes sejam jogadas ali, e as sementes não encontrem dificuldades para crescer. No momento que eu vou colocar uma semente no chão, eu tenho que preparar a terra. Eu não posso botar a semente em um terreno duro, eu não posso colocar uma semente em um lugar cheio de pedras, cheio de espinhos. O grande semeador, a pessoa que compreende a palavra de Deus, é a pessoa que acolhe a semente, prepara o seu coração, tira do seu coração aquilo que desagrada ao Senhor, para que aquela semente possa germinar com liberdade, para que aquela semente ela possa crescer sem dificuldades. Mas a pessoa que é preguiçosa espiritualmente, a pessoa que não tem coragem de tirar do seu coração aquilo que atrapalha o crescimento, ele vai ficar observando o trabalhar de Deus na vida dos outros, ele vai continuar observando as virtudes, a graça e os dons que o Senhor está manifestando na vida daquela outra pessoa. Ele vai ficar sempre do lado de cá, apenas observando o que Deus pode fazer na vida do outro, mas ele não vai permitir, ele não vai ver a graça de Deus acontecer na vida dele, porque ele sempre fica na cerca do vizinho, querendo entender por que do outro lado chove, ele fica querendo entender por que a grama do vizinho é sempre verde, ele fica tentando entender por que no terreno dele nada prospera, nada cresce, e na vida do outro, no terreno do outro, sempre está produzindo frutos 100, 70 ou 30. A graça de Deus acontece na vida daquele e daquela que permite a unção do Senhor acontecer, para que a semente de Deus possa brotar na nossa vida. Existe um preço, existe um preço. Se você não quer pagar o preço, você não vai ver a semente de Deus brotar na sua vida. Então você que está nesse momento se lamentando, você que está nesse momento vivendo um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, um tempo de desespero, eu convido você a nesse momento a tirar do seu coração tudo aquilo que tem atrapalhado a semente de Deus brotar e germinar na sua vida. Pare de ficar olhando e observando apenas o que Deus faz na vida dos outros. O que Deus faz na vida dos outros é motivo de louvor, é motivo de glória, é motivo de alegria, mas eu também preciso permitir a graça de Deus acontecer na minha vida. E quando eu permito a graça de Deus acontecer na minha vida, Ele vai produzir 100 vezes mais, Ele vai produzir 70, 30 vezes mais, tudo aquilo que eu ofertar a Deus, tudo aquilo que eu oferto a Deus, tudo aquilo que eu deixo para trás por causa do Senhor, Ele me dá 100 vezes mais, 70 vezes mais, 30 vezes mais. Peçamos ao Senhor neste dia, que a graça de Deus possa ser realizada na nossa vida, que não fiquemos apenas observando a tudo que Deus faz, admirando a tudo de longe,
sem permitir que essa graça aconteça na nossa vida. Talvez você esteja na igreja há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, e você ainda não viveu um processo de conversão. Você é aquele católico que acha que católico pode fazer tudo. Você acha que católico pode estar em qualquer lugar, e você acha que católico pode vestir qualquer roupa. Não basta eu ir para a missa, depois da missa eu sou uma pessoa comum. Eu acredito que ser cristão, eu acredito que ser um devoto de Nossa Senhora, eu acredito que ser um escravo de Nossa Senhora não é moda. E ser cristão, ser católico, não é apenas eu estar em um lugar. Ser cristão é um estado de vida, é eu permitir a graça de Deus acontecer na minha vida. Então eu sou cristão lá no shopping, eu sou cristão aqui em casa, eu sou cristão na igreja, eu sou cristão aonde eu estiver, e aonde eu estiver, eu devo me comportar, me vestir e falar aquilo que agrada ao Senhor, porque nós também ouvimos que o inimigo, ele lança a sua semente. E nós sabemos que a semente que é jogada em um terreno fértil, ela cresce com facilidade. E quando aquela semente começa a germinar e a crescer, nós não conseguimos separar o que é joio nem o que é trigo. Assim a palavra diz que é preciso esperar que dê o fruto para que a gente possa arrancar. E muitas coisas o inimigo está cultivando nas nossas vidas, porque nós estamos permitindo. Nós estamos permitindo que na semente, que no nosso coração, sejam plantadas sementes de angústia, de sofrimento, de desespero. E tudo isso vai tomando conta do nosso coração e vai nos afastando da presença de Deus. Eu sempre gosto de dizer que o terreno mais fértil que existe no mundo é a nossa mente. A nossa mente. Eu comentava com as pessoas que existe um episódio, né, de Chaves, que Kiko está na sala de aula e ele ouve o professor Girafales mostrar, ele vê o professor mostrar um escorpião. Aí ele ficou fascinado por aquele escorpião, e ele pede para levar aquele escorpião para casa. Aí o professor Girafales, com interesse de agradar a dona Florinda, ele permite que Kiko leve aquele escorpião para casa. Aí Kiko leva para casa. Quando ele chega em casa, dona Florinda estava sentada com a vasilha semelhante, cheia de alfinetes, e estava costurando. Ela se atrapalhou, pegou a vasilha do escorpião, colocou junto com as agulhas, com as linhas, e guardou. Aí Kiko pegou aquela vasilha, destapou para dar um susto em Chaves. Chaves puxou da mão dele e o vaso caiu. E aí todo mundo estava procurando agora o escorpião. Pensavam que naquela vasilha estava o escorpião. E no momento que todo mundo estava procurando, todos estavam sendo picados pelos alfinetes e começavam a sentir os sintomas do veneno do escorpião. Todo mundo já jogado no chão, com febre, com dor de cabeça. Aí veio o seu Madruga, também pisou, e já ficou com febre, com dor de cabeça. Veio Chiquinha, veio todo mundo, chegou naquele lugar, e todo mundo ficou sintomático. Ficou com febre, com dor de cabeça. Somente quando o professor Girafales chegou, que viu todo mundo lá no chão jogado, desmaiado, ele começou a procurar e ele achou os alfinetes no chão. Dona Florinda correu, abriu a sua caixa de costura e encontrou o escorpião lá, intacto dentro do vaso. Assim também é a nossa mente. Quando nós permitimos que sementes do inferno brotem dentro de nós, quando nós permitimos que o medo esteja dentro do nosso coração, quando nós permitimos que o pavor, que a angústia tome conta de nós, nós vivemos uma angústia antecipada. Nós começamos a ter sintomas, nós começamos a ter medo, começamos a viver preso em síndromes, em medos, em casulos, começamos a viver presos dentro de cativeiros, criando medos.
criando um momento de angústia, não permitindo a graça de Deus acontecer na minha vida. Eu preciso tomar conta das minhas emoções, eu preciso tomar conta dos meus pensamentos. Se eu sei que eu vou assistir, que eu vou ver algo que vai me perturbar, vai tirar o meu sono, eu não vou jogar aquela semente dentro de mim. Quando eu cultivo uma semente do inferno, olhando lá na internet, uma pornografia, conversando indecência com as pessoas, eu estou permitindo que as sementes do inferno estejam jogadas e cultivadas dentro das minhas emoções e sendo guardadas dentro do meu coração. Eu preciso vigiar os meus olhos, eu preciso vigiar aquilo que eu falo, eu preciso vigiar aquilo que eu sinto, eu preciso vigiar aquilo que eu ando pensando, para que eu não seja o próprio maligno a semear as sementes do inferno dentro da minha vida. Peçamos a Deus nesse momento, que enquanto eu estou cuidando do meu coração, arrancando de dentro de mim aquilo que não é da vontade de Deus, a graça do Senhor possa me levar a um tempo de conversão, que eu possa ser um terreno frutífero, um terreno que permite a graça do Senhor ser germinada na minha vida. E o mais bonito de tudo isso é que quando eu permito a graça de Deus ser germinada dentro de mim, eu começo também a transmitir a graça. Agora eu tenho frutos para dar para os outros, assim os outros começam a enxergar na minha vida um testemunho vivo de um semeador que teve a coragem de arrancar, teve a coragem de ir para debaixo do sol quente, teve a coragem de regar, teve a coragem de adubar, e hoje está podendo colher a graça e o poder de Deus em sua vida, porque ele fez sacrifícios, e nós sabemos que sem sacrifícios não existe mudança. Ficamos de pé agora, fiquemos de pé, e peçamos ao Senhor nesse momento, a graça de ser arrancado de dentro de nós toda a semente do inferno. Nós ouvimos que o Santo Evangelho, ele nos apresenta, o Evangelho nos apresenta 4 tipos de pessoas, 4 tipos de terrenos, e 75%, ou seja, 3 terrenos estavam sendo cultivados pelo inimigo. Somente um terreno estava sendo cultivado por Deus. Por isso nós podemos ver que muitas vezes as nossas igrejas, elas estão cheias, elas estão repletas, mas poucas pessoas estão se abrindo para a graça de Deus. Eu quero hoje falar ao seu coração. Eu quero falar para você que estava sendo um terreno à beira do caminho. Você estava sendo um terreno seco. Você estava sendo um terreno sem vida. Muitas vezes você era aquele terreno pedregoso. Ou talvez você seja aquele terreno cheio de espinhos. Talvez você também seja aquele terreno que estava arado. Muitas pessoas não conseguem olhar para a sua vida e por isso não conseguem experimentar uma mudança, porque não tem a coragem nem no momento de oração perceber que muitas vezes ela é um terreno pedregoso, porque ela não quer se colocar como alguém que necessita. A vaidade espiritual, o orgulho espiritual faz com que você pense que você sempre é aquele terreno frutífero. Você muitas vezes pensa que você é aquele terreno arado, mas nesse momento de oração, eu peço a você a coragem de olhar para a sua vida com verdade, porque se você olhar para a sua vida com verdade, a graça de Deus vai mudar a sua situação, o poder de Deus vai mudar a sua vida. E eu peço a você nesse instante, faça uma autorreflexão. Qual tipo de terreno você é? Você é o terreno duro? Você é o terreno pedregoso? Você é o terreno cheio de espinhos? Ou você é o terreno arado? Você é o terreno fértil? Peça nesse momento auxílio ao Espírito Santo e vai olhando para a sua vida e vai transformando agora a sua vida em oração. Começa agora a cultivar na tua vida a graça de Deus. Eu peço que você levante as suas mãos, olhe para dentro de você nesse momento e encaixe a sua vida em um desses 4 terrenos. Encaixe a sua vida como uma dessas 4 pessoas e diga para o Senhor nesse momento: Senhor, eu sou aquele terreno pedregoso. Eu não sei qual terreno você é, mas seja sincero com você nesse momento.
Eu digo para você, é melhor você assumir quem você é diante de Deus e pedir a Ele a graça de uma mudança. Não assumir o pecado como o mundo ensina, é assumir, reconhecer: Senhor, eu sou esse terreno pedregoso e agora eu não quero mais ser isso, eu quero ser um terreno fértil. Não é assumir o pecado em sua vida. Não, nós não assumimos o pecado em nossa vida, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. Nós assumimos a graça de Deus. Mas chegou o momento de reconhecer como nós estamos. Se eu apenas souber que eu estou com um tumor, não adianta eu fingir que eu não estou com esse tumor. Eu preciso compreender que eu estou com esse tumor e agora buscar um tratamento. Eu não posso acolher dentro de mim aquilo que não é de Deus, porque o mundo ensina a assumir o pecado, o mundo ensina a assumir as misérias, o mundo ensina a assumir a morte. Mas Jesus disse, como o Senhor nos disse na semana passada: vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Você vai me entregar aquilo que te pesa e eu vou te dar a minha glória, eu vou te dar a minha presença. Por isso, nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida diante dele e enxergue a sua vida como ela está nesse momento. Seja sincero: Senhor, a minha vida está como esse terreno seco, a semente está caindo à beira do caminho. Senhor, a minha vida está como esse terreno pedregoso. As sementes até caem, eu até quero, eu até digo que vou mudar, eu até digo que vou fazer dieta, eu até digo que vou ler a palavra todo dia, eu até digo que vou rezar o rosário todo dia. A emoção vem, eu digo que vou mudar, mas depois, Senhor, deixo tudo para trás. Eu digo que vou viver santidade e não vivo. Eu digo que vou rezar o rosário todo dia e eu não rezo. Eu digo que vou ler a palavra, que vou me alimentar da palavra, mas eu não faço. Eu sempre digo que vou mudar, mas não mudo. Esses são os sintomas de quem tem um terreno pedregoso. Olhe para a tua vida nesse momento, seja sincero com você, reconheça o teu pecado para que ele possa ser destruído, reconheça o seu pecado para que a graça de Deus aconteça. Talvez você seja aquele terreno espinhoso. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou aquele terreno espinhoso, aquele terreno que acha tudo bonito, aquele terreno que está envolvido em pastorais, em movimentos, que até cresce. Mas depois, Senhor, as coisas do mundo me atraem. Depois, Senhor, as coisas do mundo, as preocupações porque eu preciso estudar mais, as preocupações porque eu preciso ter outro emprego, as preocupações porque eu preciso comprar mais roupas, as preocupações porque eu preciso acumular mais coisas, porque eu preciso me preocupar com a minha velhice, eu preciso disso, eu preciso daquilo. As preocupações exageradas, elas também são espinhos. Reza com a tua vida agora. Olha para você, olha para o seu coração. Deseje nesse momento ser um terreno fértil. Não se iluda achando que você já está pronto. Não se iluda achando que você já é o bom. Não se iluda achando que você é modelo de tudo. Não, quebra a tua vida agora diante do Senhor, porque eu vou repetir: o que atrai o olhar de Deus é um coração aquebrantado. Não queira condicionar a sua vida em se iludir, porque você pode até iludir as pessoas, mas diante do Senhor não existe máscaras, diante do Senhor não existe maquiagens, diante do Senhor não existe cortinas. Tudo está diante dos olhos dele, ele tudo vê, ele tudo sabe. Reza com a tua vida. Reza com a tua vida, olha para a tua história. Diz para o Senhor: eu não quero mais ser esse terreno pedregoso. Eu não quero mais ser esse terreno cheio de espinhos. Eu não quero mais ser esse terreno duro, Senhor. Um papel do arado. O arado, ele vem descompensar a terra. E um modo mais prático de dizer, o arado vem fofar a terra.
descompensar. E no momento que o arado passa sobre a terra, descompensando, ele vem virando a terra, ele vem pegando a parte que estava escondida e colocando diante do sol, ele vem abrindo a terra e colocando um novo oxigênio dentro dela, ele vem preparando a terra para que a semente não encontre dificuldades. Agora entenda por que muitas vezes você tanto desejou a mudança. Agora entenda por que muitas vezes você fez propósitos e propósitos verdadeiros. Nem sempre você mentiu. Muitas vezes você fez propósitos, você desejou uma mudança. Você pediu ao Senhor uma mudança. Mas essa mudança não aconteceu na sua vida, porque você não teve a coragem de descompensar a terra, você não teve a coragem de desarrumar a terra, você não teve a coragem de tirar as pedras de dentro de você, você não teve a coragem de tirar as ervas daninhas de perto de você, você não teve a coragem de regar, você não teve a coragem de buscar um adubo melhor, você não se alimentou, você não buscou. E nós que estamos na presença do Senhor, não podemos viver patinando, rodando, vivendo em círculos, sem existir uma mudança. Eu quero dizer para você, você não precisa trocar de igreja para se converter, você precisa tomar vergonha na sua cara e assumir a graça da santidade na sua vida. Não é trocando de igreja que você vai mudar a sua vida, é mudando de atitude. Viver é um eterno cultivo, viver é um eterno semear, viver é um eterno cultivar, é um eterno buscar, é um eterno florir, é um eterno frutificar. É tempo, sempre é tempo de recomeçar. E Deus, Ele quer tanto trabalhar em tua vida, que Ele não quer mais ver você sendo uma semente seca. O Senhor quer ver você como uma semente que brotou, que germinou, porque o Senhor, Ele não apenas quer fazer na sua vida, Ele quer fazer na sua família através de você. O Senhor, Ele quer te usar, o Senhor quer que você cresça, porque Ele quer produzir frutos em sua vida, para que todos aqueles que estão perto de você possam também saborear os frutos novos que Ele está fazendo, que Ele deseja brotar em sua vida. Para de reclamar, para de murmurar, para de cultivar sementes que você já sabe que não vai fazer bem, não vão te alimentar. Peça ao Espírito Santo nesse momento, peça ao Espírito Santo que Ele passe agora o arado sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo que Ele passe o arado agora no seu coração. Eu peço que você abra a sua boca, porque você nesse momento não é um telespectador. Nesse momento você é um protagonista da graça de Deus em sua vida. Saia do banco carona e pegue no volante nesse momento e siga o que Deus quer realizar na tua vida. Você não está assistindo a missa, você está participando. Por isso peça ao Espírito Santo agora com suas palavras: passa o arado na minha vida, passa o arado na minha vida. Vai doer, vai machucar, mas passa o arado no solo do meu coração, Senhor. Arranca o que precisa ser arrancado, tira de mim o que precisa ser tirado. Vem nesse momento descompensar o meu coração, vem fofar o meu coração que estava endurecido, o meu coração que estava seco, o meu coração, Senhor, que estava cercado de espinhos. Eu quero tirar essas pedras hoje. Eu quero, Senhor, sair da beira do caminho e ir para o caminho, porque Tu és o caminho. Tira de mim esses espinhos que me sufocaram, esses espinhos que muitas vezes me fizeram voltar para uma vida velha, esses espinhos que muitas vezes abafaram a Tua graça em minha vida, esses espinhos que me entristeceram, esses espinhos que me levaram à angústia, esses espinhos que me levaram a uma depressão, esses espinhos que muitas vezes foi cultivado por pessoas que deveriam me amar,
pessoas que deveriam me valorizar, pessoas que deveriam cuidar de mim, mas foram elas que colocaram esses espinhos. Senhor, eu não fui livre para que elas colocassem ou não, mas eu fui livre em permitir esses espinhos permanecerem na minha vida. Eu fui livre, Senhor, quando eu permiti esses espinhos e essas pedras me sufocarem e prenderem a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela não desce do céu, é como uma chuva, ela não desce do céu sem um propósito. Quantas vezes o Senhor fez chover na minha vida e eu não permiti essa chuva me alcançar? Quantas vezes, Senhor, o Senhor fez brotar em minha vida uma água nova, e eu não deixei a Tua água, Senhor, cultivar a minha vida. Meus irmãos, a igreja é lugar de quem precisa de Deus, mas a igreja também é lugar de quem vive uma vida nova, porque neste altar brota um rio de água viva, e nesse altar tem água para vir saciar a tua sede, nesse altar tem água para hidratar a tua semente, nesse altar tem água para fazer a tua semente frutificar, para fazer a tua semente crescer, para fazer a tua semente germinar. Por isso, nesse momento, se entrega ao Senhor, muda a tua vida. Tem gente que só anda de cara fechada e quer que as pessoas respeitem. Não, você tem que mudar. Tem pessoas que sempre vivem com palavras de grosserias e diz: o meu jeito é esse. Tem pessoas que vivem sempre tristes e acham: tem que me respeitar. Tem pessoas que sempre querem se isolar, se trancar naquele quartinho e viver um sofrimento e diz: as pessoas não me respeitam. Não, nós precisamos enxergar a nossa vida, enxergar os nossos erros, porque muitas vezes nós estamos vivendo espinhos na nossa vida, estamos chamando de meu jeito. Nós estamos chamando esses espinhos de minha personalidade. Nós estamos chamando esses espinhos do meu jeito de ser, porque muitas pessoas dizem: não, esse é o seu jeito de ser, essa é a sua identidade. Aí você submete a sua vida a viver daquele jeito, a viver daquele erro. Não, eu fui criado por Deus para ser perfeito. Deus, quando Ele criou o homem, Ele diz: muito bom, maravilhoso, excelente. Por isso eu e você não fomos criados para ser qualquer coisa. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso eu não acredito em uma identidade, eu não acredito em um jeito de ser que seja diferente do Criador, porque nós somos imagens e semelhança dele. O meu jeito de ser deve ser o jeito de Deus. Esse é meu jeito de ser. Não, esse é o terreno que encontra-se em meio às pedras, é o terreno que não quer remover, é o terreno que não quer mudança, é o terreno que não quer tirar. Não, o meu jeito é esse. Não, o seu jeito não é esse. O seu jeito é ser o jeito de Cristo. O seu jeito é ser o jeito do Espírito Santo. O seu jeito é seguir o modelo de Jesus Cristo e não viver uma identidade em que o malvado, em que o maligno colocou na tua vida. Tem pessoas carregando jugos que o inimigo colocou. Na semana passada nós ouvimos o que é um jugo, nós entendemos o que é um jugo. Por isso, nesse momento, eu peço a você que jogue fora todo o jugo do inimigo, que acha que você já nasceu como terreno pedregoso e vai ser terreno pedregoso a vida toda. Como o inimigo coloca na sua cabeça que você vai viver com esses espinhos para a vida toda. Não, eu não aceito o que vem do inferno, e só existe uma pessoa que pode impedir a palavra de Deus agir na tua vida. A única pessoa que pode impedir a palavra de Deus agir em sua vida é você mesmo. Não tem demônio, não tem Satanás que impeça a graça de Deus acontecer. Assim como diz a palavra do Senhor, assim como a chuva cai, assim como a chuva desce do céu, ela tem um efeito, ela tem uma ordem de Deus, que é fecundar e irrigar a terra. Ela só vai fazer a obra se a terra acolhê-la, se a terra permitir. Assim como a chuva que desce do céu com um propósito, a graça de Deus também está sendo derramada sobre a minha vida, e Deus tem um propósito sobre a minha vida. Só você pode impedir essa chuva cair e não te molhar.
Só você pode impedir essa chuva não germinar as sementes que estão dentro de você. O inimigo não pode. Ele diz que pode, mas não pode. As pessoas fingem que podem, mas não podem. Só você pode impedir o agir de Deus em tua vida. Por isso, confiando na tua inteligência, confiando na sua sabedoria, eu peço que você nesse momento peça ao Senhor e renuncie a tudo aquilo que não é de Deus e peça ao Senhor uma vida nova. Peça ao Senhor nesse momento uma vida nova e renuncie a todos esses espinhos. Você não vai viver cercado por esses espinhos, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Não carregue esses fardos, não carregue esses fardos, não carregue aquilo que o inimigo deseja. Não queira ser a vida inteira um terreno pedregoso. Peça ao Senhor nesse momento: eu quero ser um terreno fecundo, eu quero ser um terreno próspero, aonde a tua palavra é lançada, aonde a tua palavra germina, aonde a tua palavra frutifica. Eu te peço, Senhor, que a tua semente venha frutificar na minha vida, um sacerdócio novo, que eu seja um padre novo, a cada dia, Senhor, que eu seja mais ungido, mais cheio da tua graça, que cada dia eu possa viver mais a santidade, e sobre a tua vida peça essa mesma graça, peça essa graça ao Senhor. Não queira viver de qualquer jeito, queira dar o melhor para Deus, queira o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra não é ouro, não é riqueza, não é prazer. O melhor dessa terra é fazer dela um paraíso, é fazer dela um pedaço do céu, é antecipar aqui na terra o que eu vou viver no céu. Eu estou falando, não estou falando de prosperidade nem de riqueza, eu estou falando de intimidade com o Senhor, eu estou falando de viver intimidade, de estar na presença dEle, de já viver aqui na terra, uma antecipação do que eu vou viver no céu. Queira viver na presença do Senhor. Não aceite fertilizante em tua vida. Fertilizantes químicos vêm te destruir. Porque aquilo que vem fácil vai embora fácil. Aquilo que vem fácil, que vem rápido, não é de Deus. Espera a hora. Aduba, colhe as folhas secas, coloca as cascas das verduras, viva um processo de espera em Deus. Não queira antecipar as coisas colocando fertilizantes artificiais. Sofre as demoras de Deus. Espera com paciência. Aguarda nele, que na hora certa o fruto de Deus vai brotar em sua vida. Espera nele. A segunda leitura diz que nós estamos vivendo um tempo de sofrimento presente. Mas a palavra de Deus também diz que o sofrimento que estamos vivendo hoje não se compara com a glória de Deus que vem pela frente. Eu sei que causa sofrimento pegar uma enxada, ir para debaixo do sol. Tem gente que tem condições de passar um arado, passar um trator, mas tem gente que tem que ir para a enxada. Eu sei que não é bom, eu sei que cansa, mas o que motiva aquele semeador a acordar todos os dias 4 horas da manhã e ir semear, o que motiva aquele homem que mora lá na zona rural a acordar antes do sol, a pegar a sua enxada e trabalhar,
é a esperança que ele tem, que todo o seu sofrimento não é em vão, é a esperança que ele tem que tudo aquilo que ele está fazendo, em cada movimento que ele faz com a enxada, ele está arrancando coisas velhas, para que a sua semente possa germinar, para que aquela semente possa crescer, para que aquela planta possa gerar frutos, para que aqueles frutos ele venha alimentar a família dele. Ou seja, o sofrimento de hoje não se compara com a glória que vai ser revelada. Não pare a sua vida no tempo da enxada, cultive, use a enxada, mas já acredite, o teu olhar tem que estar lá na frente. As tuas mãos estão na enxada, mas o teu pensamento está lá na frente. É lá na frente que está o objetivo. Por isso, não viva, não pare a sua vida no sofrimento de hoje, no sofrimento presente, porque a glória que Deus tem reservada para você amanhã não pode ser comparado com o sofrimento de hoje. Como diz também a segunda leitura, nós estamos esperando a manifestação do agir de Deus. Eu preparo o terreno, eu uso o arado, eu uso a enxada, eu tiro as pedras, eu coloco a semente, mas o germinar é de Deus. Deus nunca vai fazer na sua vida aquilo que cabe apenas a você. Aquilo que cabe a você, você que vai ter que fazer. Você faz o ordinário, Deus faz o extraordinário. Você faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Mas o ordinário e o sobrenatural somente acontece quando você usa o arado, quando você vai para debaixo do sol quente, quando você faz a sua parte. Não está na Bíblia, mas está na sabedoria do povo. Faça por ti, que eu te ajudarei. Vamos cantar nesse momento, ajudando esse momento de oração. Pense em tudo que foi dito. Com certeza Deus está gritando ao seu coração. Não apenas ouça, mas compreenda. Pro teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer,
onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. essa canção, ela está falando de compromisso. Ela está falando de quem já cansou de fazer a sua própria vontade. Essa canção, ela está dizendo que você hoje toma uma decisão. E deixa eu falar de maneira rasgada mesmo. Vamos parar de oba-oba. Amém, Jesus. Vamos parar de oba-oba. Vamos parar de modismo. E vamos entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Vamos parar de teatrinho, de faz de conta. E vamos nos jogar nas mãos do Senhor neste dia. Porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. E se tiver um verdadeiro adorador me ouvindo, levanta suas mãos e diz para o Senhor: eu cansei, Senhor, cansei. Eu cansei de fazer de conta. Eu cansei de fazer promessas e não cumprir. Eu cansei de fazer propósitos e quebrar. Eu cansei de fazer alianças, Senhor, e te desonrar, em te trair. Bastou, Senhor.
bastou uma tentaçãozinha, o inimigo nem fez tanto esforço, bastou o inimigo piscar os olhos, bastou o inimigo passar uma bandejinha de longe, e foi eu que chamei o garçom, foi eu que me joguei, porque assim, às vezes nós queremos viver propósitos com Deus, mas o inimigo muitas vezes ele nem se esforça e você já caiu. Muitas vezes você quer viver uma santidade, mas você não aguenta porque você dá forças ao inimigo. Vamos parar de oba-oba, igreja, vamos parar de oba-oba e vamos entrar na guerra, vamos entrar nessa guerra com verdade. Vamos pedir ao Senhor: não quero ser uma semente que brota, que cresce, que parece que está bonita e depois os espinhos tomam conta. Eu não quero ser uma semente que brota no meio das pedras, eu não quero ser uma semente que foi jogada à beira do caminho. A minha vida não foi criada por ti para os pássaros comerem. A minha vida, Senhor, foi criada para prosperar, para crescer, para viver em santidade, para viver em intimidade. Eu não quero ser multidão, eu não quero andar no meio dos 500, eu não quero andar no meio dos 70. Eu quero nesse dia dizer com ousadia: eu nem quero estar no meio dos 12, eu não quero estar no meio dos 3, eu quero estar como João, deitado no teu peito. Eu quero estar como João, Senhor, vivendo em intimidade. Eu quero ter a mesma intimidade que João teve, eu quero viver o mesmo compromisso que João viveu, eu quero permanecer no mesmo lugar que João permaneceu, ou seja, aos pés da cruz. Não importa o que venha contra mim, porque aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. Eu trago essa palavra no meu coração há muito tempo. Aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. Por isso eu quero cantar, mas não apenas cantar, Senhor, romanticamente. Eu não quero mais viver sentimentalismo, eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero dizer: os meus passos são teus, e nesse dia eu me comprometo com que essa canção seja a verdade do meu coração. Eu não quero mais ser, Senhor, um terreno pedregoso, eu não quero mais ser um terreno seco, eu não quero mais ser um terreno cheio de espinhos. Eu quero ser um terreno arado, eu quero ser um terreno, Senhor, que venha frutificar a tua graça em minha vida, para que a tua graça não pare apenas em mim, mas que ela cresça e eu possa sair alimentando, dando a palavra. Depois de deixar a tua palavra crescer em mim, eu quero ser palavra também na vida dos outros, Senhor. Eu quero anunciar a tua palavra. Se tiver alguém junto comigo nesse momento que queira unir a sua oração com a minha, levante as suas mãos para os céus e diga: eu quero, Senhor, que a tua graça frutifique em minha vida, para que eu seja alimento também na vida dos outros. Eu quero comer a tua palavra, eu quero ser a tua palavra, eu quero frutificar a tua palavra aonde o Senhor me colocar. Por isso vamos cantar mais uma vez: os meus passos, Senhor, a minha vida, o terreno do meu coração, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é somente teu. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Levanta suas mãos e vai soltando a sua voz. Quer viver coisas grandiosas com Deus? Quer viver intimidade com Deus? Quer ver o agir de Deus acontecer em tua vida? Você quer colher muitos frutos em Deus? Levanta suas mãos e entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida a Ele, entrega a sua vida a Ele.
Se você quer viver coisas grandiosas com Ele, entrega a tua vida. Se você quer semear, se você quer encher os seus celeiros, entrega as suas mãos, levanta as suas mãos e entrega a sua vida a Ele. Entrega o seu coração a Ele e diga: eu quero viver intimidade. Eu não quero ser multidão. Eu não quero apenas pão e milagres, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero o que pouca gente quer, Senhor. Eu quero intimidade. Eu quero estar na tua presença. Eu quero ter intimidade. Eu não quero estar no meio dos 500. Eu não quero estar no meio dos 70. Eu não quero estar no meio dos 12. Eu não quero nem estar no meio dos 3. Eu quero estar como João esteve, deitado no teu peito, Senhor, guardado em tua presença. Eu quero intimidade. Se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, se você quer ver promessas em tua vida serem cumpridas, se você quer ser feliz de verdade, não fique quebrando, não fique batendo a tua cabeça na parede. Se você quer ser feliz de verdade, entregue a tua vida ao Senhor, entregue os teus passos ao Senhor, entregue o seu coração a Ele, entregue a sua vida a Ele, e Ele vai tirar do seu coração toda essa vaidade, todo esse egoísmo. Você só pensa em você. A sua preocupação é só você. A sua preocupação é só a sua dor. A sua preocupação é só o seu sofrimento. A sua preocupação é só a sua vida. Você vive em vaidade, você vive em pecado, você vive em ilusão, você vive em mentiras. Mas o Senhor, nesse dia, Ele vem preparar a tua terra. O Espírito Santo passa um arado sobre a tua vida, e aquela terra que era seca recebe chuva. Aquela terra que era cheia de pedras, o arado vai passando e vai arrancando. O arado vai passando e vai arrancando. Aquele terreno que era cheio de espinhos, o arado vai destruindo. E o arado de Deus é tão poderoso que ele transforma os espinhos em adubo. Ele transforma o que fizeram de mal em sua vida como motivo para você crescer, para você prosperar em santidade, prosperar em intimidade com Ele. Esse deve ser o nosso objetivo. O Senhor, Ele vem transformar aquela terra que estava seca, aquela terra pedregosa, aquela terra cheia de espinhos. O Senhor quer transformar em um terreno fértil, em um terreno adubado pelo poder do Espírito Santo. Um terreno adubado, preparado para ser útil, preparado para ser útil nas mãos do Senhor, preparado para ser cheio da graça de Deus. Levanta as suas mãos para o céu. Levanta as suas mãos para o céu como quem deseja, e receba agora a graça de Deus sobre a tua vida. Receba o arado de Deus sobre a tua vida. Receba a manifestação de Deus aí em tua casa. Receba a glória de Deus sobre a tua saúde. Receba a glória de Deus sobre o teu coração, porque todas as coisas virão por acréscimo. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Siga ao Senhor Jesus. Obedeça aos seus mandamentos. Não apenas ouça, mas compreenda o que Ele quer falar ao teu coração, e a sua vida vai mudar. Você vai andar sobre as águas, você vai pisar no fogo, você vai pisar em escorpiões e cobras, e nada vai te atingir, porque 10.000 vão cair, 1.000 vão cair à tua direita, 10.000 vão cair à tua esquerda, e você não vai ser atingido, porque sobre a tua vida existe uma sombra, sobre a tua vida existe uma proteção, porque o Senhor deu ordem aos anjos para te guardar, o Senhor deu ordem aos anjos para te proteger, e o Senhor faz chover sobre a tua vida água viva. O Senhor faz chover sobre a tua vida águas vivas, que vem agora brotar um rio dentro de você. E esse rio que o Senhor faz brotar dentro do teu coração, vem agora destruir todas as barragens do inferno que prenderam o agir de Deus em tua vida, e você vai fazer esse rio correr novamente. Esse rio agora vai visitar o deserto do seu coração. Esse rio agora vai nutrir toda a vegetação em volta. Esse rio agora vai correr novamente. Esse rio agora
vai transformar o deserto em terreno fértil. Esse rio agora vai levar embora todas as impurezas. Esse rio agora vai declarar morte a essa depressão que estava dentro de você. Vai declarar morte a essa ansiedade. Acalma o teu coração. Você não precisa viver com ansiedade, porque tem um Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Na sua cabeça existe uma coroa real, e essa coroa são os propósitos que Deus deu para você no momento do seu nascimento. Só você pode impedir esse trabalhar. Só você pode impedir o agir de Deus. E eu repito novamente: vamos parar de oba-oba e vamos levantar no Brasil um grande exército de católicos, guerreiros, guerreiras, marianos, cheios do Espírito Santo, embrasados pelo poder do Espírito Santo, motivados pela graça de Deus, a romper com todas as estruturas do pecado, a viver uma santidade, não a santidade apenas aos olhos dos outros, mas uma santidade aos olhos de Deus, uma santidade na verdade, uma busca pela verdade, renunciando a todas as bandejas do inferno, renunciando a toda a obra do inferno e acolhendo em nossas vidas o novo agir de Deus, deixando que essa semente brote dentro de nós, e nunca mais nós iremos mendigar deste mundo, nunca mais iremos mendigar de Satanás, nunca mais iremos mendigar das pessoas, porque Deus vai encher os nossos celeiros, Deus vai encher as nossas vidas, nós vamos frutificar, nós ainda vamos ter para dar, nós vamos ter Deus para dar, nós vamos ter unção para dar, nós vamos ter a glória e o poder de Deus para dar. Podemos até dizer que Deus, Ele vai dar também prosperidade financeira para muitas pessoas, para que você possa continuar ajudando. Deus vai pagar as suas dívidas, Deus vai te dar sabedoria para você pagar as suas dívidas, Deus vai te dar forças, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai realizar, e para que o realizar de Deus aconteça, é preciso que você faça a sua parte. Uma vez, uma pessoa me falou: padre, o devorador está agindo na minha vida. O meu cartão de crédito, padre, só anda estourado. Eu falei: não é o devorador não, minha irmã. O devorador da sua vida é você mesmo. Porque às vezes nós queremos sair fazendo dívidas, comprando o que não podemos, para mostrar para quem não gosta da gente o que temos. Porque muitas vezes a gente quer ter o que a gente não pode ter, para mostrar para quem não gosta da gente o que a gente tem. Aí depois quer dizer que é o devorador que está agindo. Não. Muitas vezes é você que não está vigiando na sua vida financeira, e agora está dizendo que foi Satanás. Satanás, ele está aí para matar, roubar e destruir, mas ele só tem forças na sua vida se você permitir, se você deixar. E para encerrar esse momento, só agradece agora ao Senhor. Só agradece, levanta as mãos e só agradece, porque eu tenho certeza que neste dia você recebeu de Deus a oportunidade de ser um terreno novo. Eu sei que neste dia, não pelo poder das minhas palavras, mas pelo poder da palavra daquele que me enviou, que me capacitou, que me usou como um barro, como um vaso de barro neste dia para alcançar a tua vida. Eu creio que aquele que primeiro eu ouvi, ou aquele que primeiro disse ao meu coração, ele direcionou essa palavra para o seu coração, ele direcionou essa palavra para a sua vida. E eu creio que uma palavra de vida eterna, eu creio que uma palavra de ressurreição hoje entrou na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus usou um arado para descompensar o teu coração, para forfar o seu coração, para tirar do seu coração todas as pedras, todos os espinhos, para que a partir de hoje a semente que do Senhor tem plantado na sua vida, ela possa crescer, ela possa germinar, ela possa frutificar, e não apenas alimentar a tua vida, mas alimentar a vida de todos aqueles que o Senhor te confiar. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Você aí na sua casa, só agradece, porque nós estamos debaixo de uma proteção. Agradece, louva, exalta, glorifica ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, por tomar conta da vida de cada um de nós. Muito obrigado por ser esse semeador
que não desiste das nossas vidas, não desiste do terreno do nosso coração. E neste dia, Senhor, nós queremos, Senhor, neste dia, entregar a Ti a nossa vida e pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas, para que a semente que o Senhor hoje germinou em cada um de nós não seja jogada fora, não seja comida pelos pássaros, porque às vezes nós louvamos, achamos uma palavra tão forte, tão bonita, mas aquela palavra ela não frutifica em nossos corações, mas que pelo poder do Espírito Santo seja guardado dentro do nosso coração todas essas palavras de ressurreição que o Senhor direcionou para cada um de nós. Essas palavras já desceram do céu como uma chuva, com o destino certo à sua casa, o endereço da sua casa e o número do seu coração. Receba a presença de Deus em tua vida, que te levanta e que faz de você um novo homem e uma nova mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.